Bom, vamos começar então. Várzea Talk número 340. 330. Pera. Produção. Não. Número 3, porra. Número 3. Tá quase acertei. Quase. Falta pouco. Bom, aqui Denis Salvo apresentando o programa. Na bancada. Calma, João. Calma. Eu não devia ter trazido. Vamos começar com a apresentação da bancada. Jobinha, suas considerações iniciais. Muito boa noite a todos vocês que estão nos vendo aí. Mais um Várzea Talk. Denis, muito obrigado aí por nos convidar novamente para esse programa que é maravilhoso e o número 1 da internet. Internet está falando. Número 1 da internet. Número 1. Não tem para ninguém. Número 1. Maravilha. Obrigado, Joba. Sempre. Senhor José Augusto. Boa noite a todos. Boa noite, nossa convidada. Boa noite. Primeira participação ao vivo, pessoalmente de um convidado. Boa, Zé. O primeiro, o resto foi tudo online. Ainda bem, né? Já trouxe benefícios aí, né? O pessoal até tomou banho hoje pra vir pra bancada. Porque das outras vezes tava feia a situação aqui. Ainda bem que precisamos melhorar. Mas eu tive que mandar mensagem pra avisar. Precisou, né? Galera tá. Pessoal, ela vai vir ao vivo, dá pra tomar banho. Pelo menos. Ou passar um perfuminho. A gente veio no modo sai do trabalho e vai, não, dessa vez. Né? Um asseio pessoal aí foi necessário. Mas o desleixo com roupa tá igual, né, tá Zé? Igual. Obrigado, Zé. René Medina, de New Jersey. Jersey City. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Novamente, prazer enorme participar dessa bancada maravilhosa aí no nosso programa. Valeu, René. Obrigado. Humberto Aquino, dessa vez participando aqui. Vamos lá, Humberto. Boa noite, pessoal. Vai ser muito legal hoje. Primeira vez temos aí a nossa, né, a doutora ao vivo nos estúdios. Ao vivo nos estúdios. Então vamos aí nos divertir aí, tentar tirar o máximo de dúvidas, né? Como a doutora vai ver, nós sabemos nada sobre o tema, então perguntas de lei. Fale por você. Fale por você. Obrigado, Humberto. Doutora Simone Tironi. Boa noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço vocês. Queria uma apresentação e já fazer uma perguntinha. Tá. Deixa ela se apresentar primeiro, aí a gente emenda a perguntinha. Então tá bom, se apresenta primeiro, Simone. Bom, eu sou Simone Tironi Borim, fiz medicina, né? Depois fiz residência em cirurgia geral, fiz intensivismo e nutrologia ao mesmo tempo. Agora eu tô trabalhando só na nutrologia. Faz uns 2 anos que eu saí das UTIs, né? Da cirurgia geral, já no começo eu já falei, não dá não pra mim. Porque realmente é um campo muito difícil pra mulher, viu? Vou falar pra vocês. Eu era a única residente, todo mundo homem, então assim, é complicado. Olha, é um bom assunto pra abordar, né? Então, um assunto pra abordar. Porra. Arrisca a maconha aí. Vamos falar só de... Vamos falar de cirurgia. Cirurgia. Mundo feminino da cirurgia. Então... nutróloga seria uma residência? Especialidade. Uma especialidade médica. Tá. Legal. Reconhecida. Qual a diferença do profissional que é nutricionista para o médico que tem especialidade de nutrólogo? Eu vou falar a parte mais que é teórica, mas na prática, sim. O nutricionista fez faculdade de nutrição. Sim. E a nutrologia fez medicina e especialização em nutrologia, né? Certo. Com título de especialista. A nutricionista, ela constrói a dieta, faz assim, a indicação da dieta, mas a construção. O ideal é sempre que a gente tenha um nutrólogo para orientar da parte de diagnóstico, prevenção e tratamento todas as doenças que estão relacionadas com a nutrição. Com a boa nutrição e também com a nutrição que não é adequada, né? Perfeito. Então, no hospital, os nutrólogos coordenam a equipe, né, de equipe de nutrição parenteral e enteral, que é multidisciplinar, na verdade, né? Tem fono, farmacêutico, tem enfermeira, a nutricionista e o nutrólogo, que tem que indicar a dieta, e quem faz
Na verdade, a construção da dieta, às vezes, também fica passando nos pacientes para ver se a dieta está certa, adequada. Isso na prática hospitalar. Mas ambulatorial, eles constroem a dieta, o cardápio. O cálculo de calorias, o cálculo de carboidratos, de lipídios, de proteínas. Perfeito. Então são Legal. duas profissões que se Eles encaixam. se casam, exatamente. Elas se Perfeito. casam. Perfeito. Qual que é o perfil das pode- pessoas pode. que procuram uma médica nutróloga? Quem assim, é esportista, é adolescente, é idoso, é dona de casa? Depende do perfil do nutrólogo. Como qualquer médico, cada nutrólogo tem aquele paciente, né, adequado e vice-versa. Porque no começo, quando eu comecei a nutrologia, vinha muito atleta e vinha muito mais pessoal preocupado em ganhar músculo, né, massa muscular e tal. Só que como eu trabalhei muito no hospital, eu atendo desde recém-nascido até idoso. Então, eu tenho um atendimento que não foca só em ganho de massa muscular. Então, eu comecei a atender todas as patologias possíveis e imagináveis, porque as pessoas não entendem que não adianta você dar uma medicação sem corrigir a base, que são as vitaminas, os minerais, a dieta adequada, porque não adianta eu dar uma medicação se eu continuo lesando o organismo de alguma forma, entendeu? Então, às vezes, quando você corrige aquilo, nem o paciente acredita, às vezes nem eu acredito na melhora dele, entendeu? E a gente vem de uma... Acho que a gente aprende na faculdade isso, né? Um estigma que aquilo que realmente resolve é aquilo que a gente aprende na faculdade. É remédio, fazer aquilo. E não é. A gente tem que abrir a cabeça. O médico tem que começar a abrir a cabeça. Lógico que não vai sair testando coisas no paciente. Porém, você vê o paciente melhorar com uma simples reeducação alimentar. Porque às aí vezes. torna o organismo mais forte, mais nutrido e mais resistente. E para de lesar. Porque a maioria das coisas que a gente tem hoje em dia na indústria Sim. não serve. Mas Porque o problema... tem muitas substâncias que o organismo às vezes nem consegue metabolizar, entendeu? De acordo com a alimentação, né? Exatamente. O problema é que o pessoal é preguiçoso, né? Não quer fazer a reeducação alimentar, Então, né? mas eu Acho não que é julgo. uma pílula ali e acabou, sim, né? Sim. Uma solução fácil todo mundo quer, né? Agora, assim, eu não julgo se o paciente queira, porque realmente a gente está sobrecarregado. O ser humano, olha, vou te contar, razoável, não tá fácil não. Né? É muito estresse, a gente tem que lidar com várias coisas. A gente, hoje em dia, esse ano então, mais ainda, então o pessoal tá ganhando peso, tá se nutrindo mal. E realmente O pessoal ganhou peso na pandemia, será? Imagina, quem será? Isso a gente fala com propriedade. Você pode usar esse ganho de peso e má alimentação aqui é Esse o. É que é aqui mesmo. tá A gente é A gente tá o... muito na sua frente, doutora. A gente é o garoto propaganda aí do aumento de peso e da má alimentação. Se tiver uma propaganda, pode chamar a gente. Foi só o Humberto que emagreceu, se eu não me engano, 3 quilos, né? Mas tinha engordado 20, pô. Então, Então dá. 17, Posso até fazer doutora, aproveitar e fazer até uma... Não é uma consulta, mas é uma... a cara de pau, a cara O de cara que pau. aproveita Tá sem fazer a convênio? graça. Tá sem convênio, Humberto? É uma dúvida pessoal. É o seguinte, geralmente eu consigo, né, manter uma alimentação que eu posso dizer adequada de segunda até quinta-feira, até umas 9 da noite. E eu já venho fazendo isso há alguns anos. É que quando chega quinta-feira à noite, acabo desviando um pouquinho. Pouquinho. Eu faço isso há alguns anos, só que faz anos que eu não tenho um bom resultado. Tem uma explicação. Quantos anos? Quantos você tem? Quantos Todos. Eu tô agora com 45 anos, né? Já faz alguns anos que eu tô fazendo isso, mas mesmo mantendo uma alimentação adequada de segunda a quinta, às vezes sexta-feira, parte do dia também, não tá tendo resultado. Tá. Isso é algo que o organismo ele não teve tempo, não tem tempo de se reeducar por ser um espaço curto durante a semana, ou como que funciona isso? Tem vários motivos. Um é que você acha, às vezes, que está fazendo adequada durante a semana, mas não está. Isso é um motivo, né? Outra coisa
que a alimentação que a gente tem hoje em dia cada vez está pior. Lógico, tem gente que se informa e começa a melhorar, a gente tem muita informação, né, na internet, mas tem muita gente que come o trivial e às vezes pão, leite, algumas coisas podem estar não fazendo bem para você, né, que a gente achava que era bom. E a outra coisa é que você começa a perder massa muscular, principalmente a partir dos 30 anos, né? Já faz tempo. Os hormônios começam a mudar. Se você não pega firme na musculação, bebida alcoólica não é muito bom para o fígado. Não é nem questão da caloria em si da bebida alcoólica. Ela muda o metabolismo hepático do fígado. Então, você começa a não queimar caloria como... Então, tem gente que fala assim, mas eu só bebo de final de semana. Mas tudo aquilo que ele fez nos dias de semana, ele acaba ganhando no final de semana. Entendeu? Porque você não tá fazendo certinho realmente nos dias de semana. Tem que fazer musculação todos os dias. O ideal seria isso. Eu sei que é difícil. Quem não gosta, então, é mais difícil ainda, né? Ou achar um exercício que te dê prazer. Porque eu acho também que quando a gente faz um exercício que dê prazer a gente libera substâncias, serotonina, endorfinas, que vão fazer bem pra gente. Que vão até dar saciedade, entendeu? E se você faz um exercício que você não tem prazer, aí se torna muito ruim, né? Sim. Então, mesmo eu fazendo as minhas três aulas de natação por semana, e indo na academia também outras 3 vezes por semana. Olha! Mesmo assim... Humberto, é pra falar a verdade, eu tô não é pra pesando inventar. 108 quilos. Descobrimos agora esse lado do Humberto aí. É verdade sim, pessoal, falando sério mesmo. Mesmo você fazendo isso, se a alimentação tem alguns desvios, né, como é o caso do álcool, isso realmente apaga tudo que eu fiz. Algumas vezes sim. Há outras coisas que eu sempre falo, porque às vezes eu atendo, às vezes não, muitas vezes, né? Pacientes jovens que vão à academia, que querem ganhar massa muscular, que querem aumentar, às vezes, o gasto calórico. Se você não tem direitinho as vitaminas, não adianta você ficar tomando whey, suplementos, né? Pré-treino. Se você não tem a base, é o que eu tô te falando. Se você não tem B12, vitamina D, você não vai conseguir formar todos os neurotransmissores, as proteínas, os aminoácidos, todos ideais para você conseguir fazer até a perda de peso, né? As enzimas, principalmente. Entendeu? Doutora, seguindo nessa linha, eu tenho uma curiosidade, de modo geral. Mais e mais eu observo pessoas falando que tem alergia a glúten, e vejo nas prateleiras, principalmente aqui nos Estados Unidos, muita coisa gluten free. Uhum. Quando é que o caboclo sabe que ele tem alergia a glúten e qual é o que faz de mal? Como é que a pessoa sabe? Descobri, né, que eu tenho alergia. Qual é o sintoma? Isso é bem complexo. É assim, a alergia, teoricamente, seria mediada por um anticorpo chamado IgG. Não, IgE, desculpa. Quando a gente fala muito de glúten, a gente já está falando mais de IgG, que é uma sensibilidade. E a gente tem a celíaca, a doença celíaca, né? Que é a IgA. Tá. Então, a gente sabe que o glúten como algumas outras proteínas presentes nos alimentos, eles podem realmente causar problemas intestinais, porque essa história de que o intestino é nosso segundo cérebro é verdade, não é mentira. Se o trato gastrointestinal não está bom, você não vai conseguir absorver muita coisa e não vai conseguir produzir muita coisa, inclusive serotonina, entendeu? Então, o glúten, ele tem um efeito que não é bom também na parte intestinal. Lógico, tem gente que tolera muito bem, até um certo ponto. E tem outros pacientes que não, que vão ter problemas gravíssimos, né? Então, aí você tem que dosar o IgE, o IgG, o IgA, né? Tem um teste que a gente faz genético, mas o padrão ouro para saber realmente se você é celíaco, que é aquele que dá problema mesmo quando come glúten, que não pode nem passar creme, nada, não pode ter contato com glúten. Caramba. Aí o ideal é você fazer a biópsia.
é uma biópsia por endoscopia da segunda porção do duodenal, que aí você vai fechar o diagnóstico a padrão ouro, mas é um conjunto de exames. Mas mesmo para as pessoas saudáveis, vamos dizer assim, que não tem nenhuma rejeição, o glúten faz mal em modo geral? O glúten não faz bem, porém, o principal é que a farinha de trigo, pelo que tem nos componentes, inclusive a integral, elas não são propícias para o trato gastrointestinal, elas não fazem bem. Mas a gente de modo geral. De modo geral. Não, mas não teria uma epidemia aí, uma característica, por exemplo, de povo que consome muito massa, deles ter um certo tipo de doença? Porque você vai na Itália lá e fala assim, amigão, farinha de trigo não pode. Pô, você está condenando um país inteiro. A Europa é muito... Não, condenar massa assim, é uma inflamação subclínica, como é o açúcar, como é o álcool. Então ele não dá um sintoma claro, mas não, deteriora cada com um o vai tempo. ter uma sensibilidade a isso, né? E tem diferenças das farinhas da Itália, daqui, Sim. né? Às vezes a gente tem que diferenciar do país que a gente tá. Inclusive aqui o leite é diferente do resto do mundo, né? Então isso a gente sabe que vai inflamar mais do que o resto do mundo. E cada um vai... Por exemplo, se você tem uma genética para ter diabetes, o gene vai ser ativado. Entendeu? Se você tem uma genética para ter uma doença autoimune, o seu gene vai ser ativado para isso. Se você tem uma genética para ter um infarto cardiovascular, qualquer doença cardiovascular, você vai ter uma ativação para isso. Então, o ideal é mesmo pessoas saudáveis dar uma cortada no glúten. Eu falo evitar. Sempre eu falo evitar. Ninguém corta, lógico, não dá pra cortar. O celíaco não pode comer. Né? Mas eu sempre falo, eu não sou hipócrita. Eu sei o mundo que a gente vive. Porém, a gente tem que evitar. Tem que tentar mudando aos poucos por farinhas melhores. Né? Que a gente pode fazer até em casa, às vezes. Agora, só mais uma... desculpa, Joba. Só mais uma pergunta, assim, que não tem nada a ver comigo, é de interesse global, assim. Comer muito ovo aumenta o triglicérides? Falamos... O cara acabou de falar, não, eu como 30 ovos por dia. Não é comigo, mas... Uma questão geral. Uma questão geral. Tem um amigo meu que come ovo. É uma coisa geral. Ovo, pra caramba. Então, o ovo, ele tem gordura saturada. Na verdade, teoricamente, ele aumentaria o colesterol, né? Não, que interessante, mais doutora. o colesterol. Mas tem pessoas que comem bastante ovo e não aumenta. Depende da sua característica genética. Se você tem tendência a ter colesterol elevado, pode ser que aumente. Porém, tem uma coisa. Às vezes você troca a carne pelo ovo, a carne também tem colesterol. Aí piorou, né? Piorou. Dependendo da carne que você come. Então, assim, é muito individualizado o tratamento. Por isso que eu não gosto de protocolo, falar isso é isso, aquilo é aquilo. É muito individualizado, depende do paciente. Eu ia comentar isso agora, que o ovo a cada 5 anos muda, né? Ele é ruim, aí depois é mocinho, no ano bissexto ele vira vilão, bom, aí depois ele... Exatamente. Quando tem Olimpíada ele vira... O ovo já foi de tudo, né? Não, o ovo é bom. Não, pô, o ovo... Hoje... O ovo é ruim. Hoje, 3 de dezembro de 2020, o ovo é o quê? Eu considero bom. Orgânico e caipira. O ovo é bom, pessoal. Marca aí. O ovo é bom hoje. Hoje a doutora Simone tá falando. Ovo jumbo de 2 gemas. É o quê? Aquele ovo lá que é 2 dúzias... Na semana que vem a gente pergunta de novo e vamos ver a resposta. Não, já mudou. Posso mudar. Ele tá que nem o dólar. Eu já mudei a minha opinião várias vezes. Assim, deixa eu mudar um pouquinho o rumo. Eu queria saber um mito ou verdade, tá? O pessoal fala, pô, aquele lá come demais e não engorda. O outro, não como nada e tô gordo. É verdade isso? Em alguns casos é verdade. Tá. Tem muita gente... Tem muita desculpa, mas... Sim. Mas também tem gente que realmente o metabolismo é muito complicado. Isso a gente já tem como mapear geneticamente. É que os testes custam muito caro, né? Custam às vezes 2.500, 3.000 reais. Mas a gente sabe mais ou menos o que o paciente tem que comer. Esse teste genético a gente pede só quando realmente não tem, né, o que fazer. Não tem explicação aí. Mas tem pacientes que comem pouco e mesmo assim engordam. Porém, se ele fizer muito certo,
ele consegue ter um sucesso. Talvez não no período que um outro paciente que tem um metabolismo melhor, mas ele consegue. Tá. Legal. Eu sempre achei que fosse mentira isso. Não é mentira. Vamos falar um pouquinho de dieta vegana? Dieta vegana, eu acho que é o grande ponto. Tá bem na moda aí, né? Tá moda, vegana. Eu tô totalmente por fora, mas pode. Não, mas Não, hoje é o que É o que há. torne-se vegano. Eu quase acho. um lote, Eu né? tenho caso de amiguinha da minha filha, na faixa de 5 anos, Vegana. que a menina é vegana. Mas assim, até a opção dela, os pais falam assim, Eu come. tenho. Não quero. Né? Aí, a minha filha, inclusive, a gente tem que dar uma floreada na história do que ela tá comendo, porque ela conhece o bicho vivo, né? Por causa de fazenda, essas coisas. É frango. Mas é igual o frango da chácara? frango. É mais ou menos. Não é exatamente. Não é Esse aí já tá morto. Então ela vai lá e Esse já come. foi. Mas então, ela já associou, ela já perguntou nessa questão de tipo, mas é o mesmo? Mais ou menos. Mas tem amiguinha da sala dela que fala assim, não como porque... Então, mas eu bichinho... tava pensando nisso. Essa geração, eu já percebi isso também, cara. Minha filha tem 4 anos. É mais ou menos isso também. Pergunta e acha estranho comer. Exatamente, acha estranho. Então... mas a questão, eu já tive esse... tudo bem, partiu da criança, beleza, né? Mas eu já vi casos, né, de pais que forçaram esse veganismo na criança. É complicado. E a criança não tem um desenvolvimento legal. Chega lá com 12 anos, parece um aposentado. Qual que é o perigo? Não, é verdade, cara. Mas é Assim, energia não cresce, dá um monte de problema. Puta comparação, Zé. Desculpa os aposentados que estão assistindo. Acabamos de tomar um processo. Ó, o Muito sindicato obrigado. dos Você aposentados. minha mãe é aposentada, meu pai é aposentado, a meu gente pai vai entrar. também. Minha mãe também. Pessoal, Associação dos... esse strike foi um patrocínio José Augusto. Não, mas... agora já foi. Tá, já foi. Agora já não dá pra colocar mais. Entendeu a pergunta já, Mas você né? entendeu? Assim, até onde... Até É onde bom, isso é saudável, até onde é não é. ruim. Em que momento, Exatamente. que o vega- animal, o ser humano, pode se tornar vegano sem muito prejuízo? Na verdade, quando chega algum paciente para mim que a primeira avaliação, né, eu pergunto qual é o motivo do paciente ser vegano, para avaliar. O que motiva? Porque às vezes ele acha que ele vai ser mais saudável, que ele... mas geralmente, a maioria, eu vou te falar, é por causa dos bichos, que eles têm dó, né, dos Por empatia com o animais, essa animal. empatia. E tenho muitos pacientes, que nem a sua filha, amigas da sua filha, que a mãe tá desesperada para comer, que a criança coma carne e ela não quer. Então eu também não acho justo enganar a criança. É a minha opinião, né? Não de médica, Sim. né, pessoal. Agora, é óbvio, qualquer dieta, eu acho que tem que ter o acompanhamento do nutrólogo, não puxando a sardinha pro meu lado. Ainda mais um paciente que vai restringir, ou mais ainda, não sabe pelo que trocar. Isso é informação. É a substituição do que precisa, né? Exatamente. Porque Pessoal- não é só paciente vegano que tem deficiência. Isso é um engano. Às vezes o paciente vegano tá mais saudável do que quem come tudo. Porém, tem Não, come algumas certo. coisas que você tem que corrigir, obviamente, como em outros pacientes. Assim como eu falei da Itália, que a gente teria um problema gigantesco por causa do glúten, você tem o pessoal da Índia, por exemplo, que restringe Eu ia carne ao falar modo. isso, Então, Zé. assim, você teria 1 bilhão de doentes agora, porque eu não... Bom, o cara tem, né? O cara Na Índia substitui eles por outras comem coisas. alguns outros tipos de carne e assim, quando você pensa na medicina Ayurveda, eles fazem alguns tratamentos com carne. Eles não são, tem alguns que são, mas não é da medicina Ayurveda fazer vegetarianismo, né? Tem até alguns tratamentos que eles fazem, caldo de carne e tal. Mas para você ter uma ideia, a B12, que seria a deficiência principal, ela fica... É a bactéria que produz no solo a B12. Aí o gado vai lá e come e você come a carne. Então é enriquecida para o gado, né? E mesmo os que não são veganos estão vindo. Então eu não sei porquê, né? Nem vou falar porquê. Mas as pessoas que comem carne estão vindo com deficiência de B12 para o meu consultório. Muitos pacientes. Não são poucos, são muitos.
Não sei se porque o álcool também inibe a absorção. Eu não sei por que exatamente. Tem vários motivos, na minha opinião, né? Mas não são só os veganos que estão vindo com deficiência, da B12, inclusive. Boa. Mas então uma criança ser vegana, se forçado ou por opção própria, não é em si um problema. Desde que ela tenha uma outra... Um acompanhamento, uma É. substituição e uma reposição de vitaminas. Porque assim, há lugares no mundo onde as pessoas não comem carne porque não tem carne disponível, certo? Sim. As crianças lá não Mas crescem. mas vegano É. também não é só não comer carne, né? Eles É. não comem nada Ele- animal, é. né? Aí- Porque tem o o- vegetariano é é. uma Ah, coisa, então esse é vegano o- é Isso. outra. É, Esse esse é é o um problema. ponto, é verdade. Esse é um ponto. O vegano, ele vive uma vida, é um estilo de vida. Vida. Ele não consome nada, nem roupa, nada. É um estilo de vida. Agora, o vegetarianismo estrito, ele não consome nada animal, nem ovo, nem leite. E tem o ovo lácteo vegetariano, Isso. né? Que é você Come ovo, consegue... come peixe, né? Ou Não, só não come o- animal Não, vivo. come não. ovo e leite, Isso. derivados, mas não... Não, carne. nada Não de animal, carne, é. nem peixe. Nem o peixe. Nem o peixe. Meu Deus, é difícil de entender isso, Jobel, né? não adianta. Não, ter que- eu vai ter- não sou... Vai ter que cortar. Não, vai ter que cortar, é É, ótimo. Jobel, você... Pessoal, estamos chegando no final do primeiro bloco. Sim. Queria saber se tem mais alguma pergunta sobre nutrologia ou vamos fazer aquele intervalo. Eu tenho só uma Humbertinho. dúvida só. Vamos Tem só lá. uma dúvida. Não, Também cada dúvida de consulta lei, né? grátis. Ale, são duas dúvidas, na verdade. Pronto. Teve umas perguntas anteriores que a doutora falou sobre pacientes jovens, né? Só para o nosso público entender, até que faixa etária é considerado um paciente jovem? Pronto. Ele quer que fala 45 pra ele ficar Ah, feliz. Você tá. fica feliz, né? Na A bancada verdade... tem uma idade No avançada. caso dessa bancada, só eu sou jovem, né? Aham. É, só... Dá pra ver pela... A pela barba crise. Eu tá- sou jovem. A barba tá bonita. Eu queria deixar claro que o único que nasceu Essa nos anos 80 pergunta fui eu. dele foi a mais difícil, viu? Na verdade, assim, isso é um conjunto que a gente avalia na consulta. Quanto o paciente tem, mas geralmente a partir dos 30, mas aí você avalia hormônios, você avalia a bioimpedância, quanto tem de massa muscular, quanto tem de massa, né, de gordura. Então é um conjunto de coisas, não é só a idade. Vai ter que porque pagar a consulta, Humberto. Então é mais ou menos 30 anos aí, se for ver. começa, é uma idade Você já passou complicada. 50% da juventude. Desculpa, O eu não seu- entendi. Até os 30 anos é jovem, depois Depois de você é tanto tem que idoso. analisar. Aí você começa a ter que analisar caso a caso. Não, porque você pode ter um paciente, às vezes, de 20 e poucos anos e tá obeso e tá Sim. com várias alterações. E aí, Aquele- Isso é Aí- verdade. Tem aí gente sai- com 20 anos que tá arrebentado, aí né? sai na bioimpedância assim, idade corporal, 60 anos. O Nossa. paciente chega até deprimido no consultório. Meu Deus Não do vamos céu. falar em voz alta porque tem gente que pode se ofender. é eu só. Agora uma outra pergunta, doutora, é com relação a... Voltando ao ovo do Renê. Quando você fica... Eu tô virando chacota isso aqui. Acabou o bloco, Ainda gente. bem que tá Vamos- frio aqui, É, viu? o ovo do Renê é muito íntimo, pessoal. Não vamos falar disso agora, não. Deixa para as considerações finais. Não, com relação a comer muito ovo. O que é muito ovo? É 3, é 6, é 20? Sim, É 2 dúzias? é. 3 por dia, por Geralmente, 2 por dia, 1 por dia, não dá problema pra ninguém, geralmente. Você Né? tava comendo quantos, Renê? Mas 6? você pode Três. trocar a carne pelo ovo. Então você vai acabar comendo uns 4, 5. Então, agora a gente fala ovo por dia, você tá falando assim, o cara foi lá e cozinhou o ovo e tal, porque assim, você tem o ovo escondido, né? O ovo no pão, não, é sério, o ovo no pão, o ovo no macarrão. Não, Você tem é o o ovo ovo. que tá É, escondido. o Agora- ovo consumindo o ovo. Ovo in mesmo. natura. De verdade, É, tá. não na receita. É, porque tá escondido Ah, no lugar, perfeito. cara. Entendeu? Legal, gente. Depois dessa... Depois do Pois ovo é. do Renê já podemos terminar essa Depois parte. dessa daí, Vamos fazer um intervalinho aqui, rapidinho. 10 segundos, Zé. vocês nem 10 vão segundos. reparar. 10 Já segundos. voltamos. Voltamos Já. já. Ô, Roberto. Caramba. Vou falar do ovo. Pessoal, voltando no segundo bloco, Várzea Talk, agora com outro assunto.
Finalizamos então esse assunto aí da nutrição. Isso, né? E começamos o segundo bloco com cannabis medicinal, que a doutora Simone conhece bastante do assunto também. Jobinha, por favor, faça a vez. Então, acho que é uma dúvida, né, de, assim, a cannabis medicinal, vamos dizer assim, né? O uso médico da cannabis, a gente sabe, tem um monte de doenças que se beneficia de alguma forma desse uso, né? Pessoal epilético, acho que a certos graus dentro do espectro autista e etc. Como que isso funciona, né, dentro da medicina, não no aspecto, vamos dizer, recreacional da coisa, mas como que uma série de pessoas se beneficia do uso da cannabis como um medicamento? Então, a cannabis medicinal, ela tem, como você falou, várias indicações, né? Eu conheci com um paciente autista, que um neuro começou a tratá-lo, né? Ele já tinha vindo... Porque o autista, ele tem muita dor abdominal, problema intestinal, muitos, né? Tem esse problema. E ele veio para isso, para eu adequar a dieta dele. E eu comecei a adequar, ele melhorou da dor abdominal, mas o quadro neurológico dele não melhorava, nem infecções que ele tinha de repetição. E ele foi num neuro, aqui mesmo do ABC, e o neuro deu cannabis para ele. E ele, na época, tinha uns 6, 7 anos e melhorou muito. Nunca mais teve infecção, melhorou a parte neurológica muito. Para você ter uma ideia, ele entrava no meu consultório no começo, ele começava a gritar. E quando ele entrou e olhou para mim, nunca vi ele olhar para mim. Eu falei, realmente esse negócio funciona. E isso, o médico só consegue perceber a hora que ele ouve o paciente. E o cannabis, realmente, a hora que você ouve o paciente, não são todos os casos que melhoram. Isso que as pessoas falam, mas eu não melhorei. É óbvio, nenhuma medicação vai melhorar todos os casos. Perfeito, certo? Então você tem casos, eu tenho um caso de Alzheimer, que melhoram muito, Parkinson, autistas, dor crônica, né? Parece também fibromialgia. Então tem várias pesquisas, né? A epilepsia foi o que foi mais divulgado, porque realmente, às vezes, o paciente não responde a nenhuma medicação. Então, às vezes, o familiar, os pais estão no desespero. E vê a ação do cannabis, fala... Então, foi muito divulgado, porque realmente melhora muito. E aí, foram feitas... Aqui no Brasil, a gente tem algumas associações que conseguiram eliminar já há algum tempo. E agora a gente já consegue importar com uma certa facilidade, né? Perfeito. Então, e que forma que é consumida essa cannabis? Porque o pessoal acha que vai dar um baseado para uma criança. Não é isso que funciona. Não, assim, nada a ver, né? A gente tem... O cara prestes a ser pai, sabendo de fumar primeiro pra salvar você uma criança. tem que Nossa, entender. já sou contra. Baseado para deixar na gaveta. Mas é por isso que tem o preconceito. Exatamente. Exato, né? Exato. Na verdade, quando você faz a cannabis recreacional, que é a fumada, ou faz bolo, sei lá o quê, mas principalmente a fumada, você tem a queima, e aquilo vai trazer também problema pulmonar, além disso, né? Mas o cannabis medicinal, você consegue até saber a quantidade de THC, né? E de CBD que você vai ter. Então, isso, quando você tem realmente esse controle, tem associações que não têm esse controle, né, no Brasil tão importante, porque a gente tem que fazer uma cromatografia da planta, né? Ver, porque o cannabis não é só essas duas substâncias, ele é várias outras, são flavonoides, né? São várias substâncias que a gente chama do efeito comitiva, que eles vão se balancear. Então, quando você dá só o CBD, por exemplo, você não tem uma ação quando você dá a planta toda. E aí você dá em forma de óleo, geralmente a forma de óleo. Então essa é a minha pergunta. Isso é um medicamento que é injetado, consumido, é um óleo? É um olhinho. É um óleo que a pessoa consome. É um extrato oleoso. Tá, né? que ela come esse óleo. Ela pinga sublingual, geralmente, porque a absorção é maior, para não perder. Perfeito. A gente está falando de CBD, né? Mas tem muita gente que não deve nem saber o que é isso.
Então, são as duas principais substâncias do cannabis, né? Da cannabis. É o CBD e o THC. O THC é aquele que dá o barato, que falam, né? Que tem uma atividade mais psicoativa mesmo. O CBD, ele tem uma atividade mais periférica no sistema imunológico, mas os dois, um inibe às vezes a ação do outro, entendeu? E as outras substâncias também ajudam. E aí, fora esses dois, o CBD e o THC, você tem os outros que você pode ter o perfil dependendo do fabricante, que a gente nos Estados Unidos tem muitos fabricantes. Variedades, né? Então é consumido geralmente na forma de um óleo sublingual. E isso tem que ser individualizado? Esse tratamento é individualizado? Muito individualizado. Muito. Porque tem paciente que com 2 gotas do óleo já fica bem. Certo. Tem paciente que não, que você precisa de mais. Tem paciente que fica bem com um tipo de cannabis. Porque o que aconteceu? Agora, pode falar. Não, agora, doutor, por exemplo, esse óleo aí, ele tem o THC ou CBD? Isso que eu não entendi. Então, ele tem... Você pode optar. Tem uns que só tem CBD, tem uns que tem THC e um pouco de CBD. Você pode optar pelos que tem os dois, em proporções diferentes. Então, tem várias proporções. Então, de combinações. Exatamente. Na natureza. Porque quando foi feita a mescla das cannabis índica e sativa, a gente não tem mais controle da variedade. Eles começaram a hibridizar. Então, agora depende do produtor, do que ele tem na planta dele. E a gente, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, é como se fosse um gourmet. Ele escolhe, eu quero para isso, quero para aquilo, entendeu? Dependendo de quanto tem do THC e do CBD e dos outros componentes. Ainda, no Brasil ainda não está liberado. Como é que tá a legislação disso no Brasil? Não, tá liberado, só que você tem que ter uma receita médica. Mas está liberado o óleo ou está liberado o consumo na forma de fumo? Não, fumo não, recreacional não. Certo. Mas tem o vaporizador que você pode fazer de resgate. Então também medicinal. Você tem creme, você tem óleo. É que o óleo é o mais comum. Até pouco tempo atrás era totalmente proibido, né? Até comentei isso no grupo, né? Que, assim, totalmente proibido. Uma empresa veio de fora, não lembro de que país, com um tênis que era feito com fibra. Eu falei, não pode. Foi Adidas. Porque a fibra da maconha. Ninguém vai fumar o tênis. Ninguém vai fumar o tênis, Mas não podia nada. Eu mandei no grupo hoje uma foto. Ô Renê, você achou o Jobel muito interessado? Por isso você estava rindo ali? Ele tava rindo, ele acha que eu consumo isso. Só faltou o Jobel falar, mas esse negócio que é coisa de fumeiro? Esse negócio dessa juventude aí. É coisa de fumeiro. Mas sabe que essa questão do tênis, né, que o José falou? Quando ele falou do tênis, eu lembrei no filme do Daniel Day-Lewis, que é o Em Nome do Pai. Não sei se vocês conhecem esse filme. Sim. Que eles estão presos e tal. E aí um cara, o que ele faz? Ele dá um tapete pros caras na cadeia. Só que o tapete é feito de maconha, então eles fumam o tapete. Mas isso não boa saída. Mas é um tapete cenográfico, né, pessoal? Não vamos fumar o tênis. Na verdade, eu mandei esse foto disso daqui que parece um tipo de produto de beleza, né? Depois que é cujo componente é o primeiro. Então, isso está permitido pela legislação. Creme? O que é creme? É tipo gel? Um creme. Eu acho que é um gel isso aí, ou alguma coisa assim. Isso aqui, geralmente, você importa. Tem empresas que estão importando. Você tem que ter pelo menos o registro na Anvisa, se você quiser. Sim, precisa passar pelos órgãos competentes aí, né? Só o registro. Você faz um registro, na Anvisa e tem que ter uma receita médica. Então, agora, de uns anos pra cá, teve um aumento, documentário, reportagem e tal, realçando as qualidades da maconha, do cânhamo, da flor. Então tinha fibra, tinha remédio. Cânhamo é a fibra. Tinha tudo. Então, assim, até onde essa onda de propaganda dessa erva, até onde isso é propaganda para liberar, porque o doidão quer usar e quer usar motivos nobres para liberar, ou até
Até onde é isso e até onde ela é boa mesmo. Assim, pô, é um negócio que a gente tava precisando, que boa pergunta, sempre foi bom, mas a gente não podia usar e agora, pô, liberou. Porque é fato que há interesses econômicos que não querem canhão, sei lá, ele é um competidor do algodão, por exemplo. Então quem planta algodão fala assim, isso aí é maconha. Mas não é porque é a droga, é porque o tecido É bem por aí mesmo. do Não cânhamo precisa. É é melhor. mais resistente, talvez mais barato, eu Não não sei. precisa de agrotóxico. Não precisa de agrotóxico. Então o cara, ele é contra, não, né, por outros motivos. Inclusive, Então eu acho que a pergunta é assim, Nos Estados e Unidos até que começou assim, ponto a sociedade se beneficiaria com uma liberação, eu não digo total, né? Mas pelo menos parcial de alguns produtos Parcial de e alguns tudo produtos. mais. Eu estava me perguntando isso, porque até quando a gente se beneficiaria com isso? fazem muito marketing de uma coisa, eu começo Sim, a duvidar. duvidar. Né? Porém, se eu não tivesse no consultório e visto a melhora dos pacientes, eu ia duvidar mais. Agora eu não duvido mais. Obviamente, é como uma medicação, um fitoterápico que você tem que usar para quem precisa e avaliar cada caso que está melhorando, o que não está, mudando a dose, mudando o tipo, né? Agora, lógico que tem um fundo comercial também. Sim. E tem o fundo comercial do lado contrário. Do lado recreativo. Que Não, quer, do lado contrário que não quer. Que não quer, sim, sim. Que não quer. Mas eu acho que, como tá muito forte esse movimento, e sabem que vão ganhar dinheiro com isso, o lado que quer tá ganhando. Tá ganhando, mas não é mentira, tá? Não é mentira a ação da cannabis. Não é mentira. Eu acho que ela tem benefícios. Tem benefícios, N, né? tem benefícios, saúde, tem. Eu vejo um movimento quase que, assim, irreversível, né? De liberação pelo sim. mundo. Começou, Claro, pô, claro. Estados Unidos começa, a Europa começa. Cara, uma hora você vai seguir, né? O Uruguai Eu acho que começou assim, aqui. como a gente tá muito polarizado em tudo, né? Sim. Vai Sim. ter um cabo de guerra aí dos dois lados. O lado que não quer, independente do motivo, Isso. seja por motivo comercial, Motivo por motivo moral, ideológico. Mas religioso e tal, vai falar, isso é coisa de maconheiro. Ô Simone, qual que você acha que é o Mas tem outro motivo lado. hoje no Brasil que não se libera? Eu acho que é preconceito. É associado ao Eu acho ao que é crime, ao preconceito. tráfico. É, porque eu vejo muito, quando eu vejo algumas matérias que liberam, fala sobre cannabis e tudo mais, o comentário do pessoal é sempre, É, preconceito. pronto, vai acabar o Brasil, nós vamos tropeçar em drogado na rua. Não, Mas, mas pô, o pessoal Eu tropecei num drogado hoje, Não. queria avisar. Mas não liberou ainda, pô. Imagina quando liberar. Não liberar. Porra. Eu acho que essa parte política e burocrática é complicado, porque assim, eu fui para Las Vegas há um tempo atrás, quando não era liberado, e fui quando era liberado o uso recreativo. Realmente, alguma coisa muda. Eu nem sei explicar o quê. Eu não posso explicar porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. Exatamente. Então, pessoal, Essa é a primeira lei. Eu né? não uso Boa, recreativo, boa. Primeira tá? lei é Eu não essa. minto e não uso recreativo. tudo bem, doutora. Mas a verdade é que realmente tem que saber lidar com isso. Eu não sei como, porque quando vira recreativo, eu acho que foge um pouco do negócio. Eu não sei como. Essa é a minha próxima pergunta. mas, Se gente, houver uma quando a liberação, né? O consumo da cannabis para fins recreativos, né? Então vamos falar do maconheiro mesmo. Isso gera um dano, que é Gera. o problema pulmonar já é o primeiro de cara. Gera. Né? E neurológico e também. neurológico também. Então, Sim. porque assim, uma discussão que eu tenho até com eles aqui, falou assim, cara, essa história que a maconha não faz mal é uma falácia. Falácia. É uma falácia. É uma música do D2. É uma música do D2. Além de uma falácia, é uma letra É de uma música. música do Né, Planet que fala, Hemp, não, pô. que é uma erva natural, não pode te prejudicar. Falei, o fumo é uma erva natural e dá câncer. Vou fumar capim e vou morrer. Não é isso? lógico. A maioria dos remédios vem de extratos naturais. Então, sim, pode. Então, assim, o consumo recreativo dá problema. Pode dar. Que a gente vê, assim, que a pessoa que usa, eu não sei se é em excesso, não sei se existe overdose de maconha, mas você vê que o maconheiro tem uma Mas, característica. né? O cara Mas, é meio Jobel, né, desconectado, né? mas, Jobel, eu acho que assim, da maneira que você tá colocando, não deixa de ser achismo puro, porque também tudo na vida, se bobear até água, É verdade. se tomar, Se tomar tomar muita demais água, vai te fazer tem razão. mal. Eu não tô, então, mas eu tô Né? falando. Então, mas assim, mas a gente já tem casos, né? Você pega a cidade de Amsterdã, você pega Colorado aqui, então, onde Santo é André. liberado, New Jersey. é óbvio que tem incidentes, né?
Mas é da mesma forma que alguém que, sei lá, passou... Lembra aquele cara que ficou comendo Big Mac por não sei quanto tempo? Eu acho que passou mal. Como Não, chama? é que, Ele só fez aquilo, né? a gente já conversou, mas Então assim, há uma propaganda tipo, não faz nada mal. Fala, faz. Você tem que saber que faz. É igual natural. cigarro. Tabaco é natural. Tabaco é natural. Né? Eu acho que esse que é o ponto. Boldo faz mal em excesso. Boldo faz. Eu acho que é esse que é o ponto, porque eu acho que depois o pessoal perde um pouco o controle da coisa. É igual cigarro. Tem cara que fuma 5 maços de cigarro, tem cara que fuma um maço. Mas a questão é o seguinte, né? Bebida é liberado, você pode tomar 5 litros de cachaça. Então, né? Qual o balanço disso? Isso. Como que a gente vai chegar num ponto, né? É difícil, eu não sei essa resposta. Eu acho que o ponto é assim, não pode ter uma propaganda falando, ó, não faz mal. Fala, faz. É igual cigarro, igual bebida. O fumado. O fumado faz mal. Agora, você quer fumar? Aí você é adulto e você tem a sua escolha numa sociedade livre, né? Mas, Jabel, a aspirina faz mal, então tudo faz mal. Mas tem uma diferença grande aí, olha só. Por exemplo, eu já fiz uma vez um estudo sobre o álcool, o cigarro, etc., né? Sobre o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, se você fuma, você pode fumar 10 maços, você pode dirigir tranquilamente, ok? Sim. Se você fuma maconha, eu acredito que você vai ter um pouco de dificuldade de direção. Sim, então. Um amigo meu falou que sim. Um amigo meu. Um amigo meu falou que sim. Outro amigo Então, meu aí- que chegou dirigindo até aqui, não sei como, disse que também não pode. Uma diferença. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Olha só, hoje, né, você falou que com uma receita médica, então hoje é possível, né, adquirir o extrato, O né, extrato, da cannabis. não o baseado. Só que o produto é importado, né? Não, a gente tem associações aqui Quer também bater em maconha. que produzem. Ok. Elas têm a liminar. Qualquer hora eles podem Caçar caçar. essa liminar. Mas tem uma bem grande que é difícil caçar. Tem lugares pra gente conseguir um cannabis que seguro, porque isso é importante. A gente tem que saber também o produtor, né? Que a gente tá. Então Eu acho não que é deve ser só. um pouco difícil, né, controlar isso, né, porque Sim. ele pode falar, olha, eu tô produzindo 100 quilos, mas eu tô produzindo, na verdade, 150, os outros 50 é outro... Outros 50 para outros fins, né? É um negócio que eu tô querendo abrir aí, o cara vai plantando. Não, eu Mas acho você que tem que ter eu produção. acho que é muito difícil ter um rastreio disso. Então, mas se na parte medicinal já tá comprovado e tudo mais, e outros países estão seguindo a tendência e tudo mais, o que falta no Brasil, doutora? Que você é? Só política? Só política? Não só. Precisa até a sociedade médica aceitar isso. Então, isso que eu ia Ainda perguntar, não tem um estudo. preconceito na Então, própria... Então, mas quando você falou de comprovado, aí, Claro aí vem a dúvida. isso aí. Aí vem É a isso minha aí. dúvida é o Já seguinte. está Ai. comprovado, não está, peraí, né? não, Está peraí. partindo Não, do pressuposto. peraí. Calma, a dúvida é o seguinte. É. Uma coisa é... Nós acabamos de ouvir aqui Eu sei- um relato real. Mas isso Ô, é Denis, experiência cocaína era do usado médico. como remédio. É. Cocaína foi remédio um tempo. Não, mas tem trabalho. Existem trabalhos. O problema é que você precisa fazer aquele trabalho randomizado, Sim. duplo cego, entendeu? Duplo Então, mas cego a padrão. pergunta- Ninguém- Então, mas a pergunta é o seguinte, por exemplo, uma criança de 6 anos que tinha um autismo e tal, puta, resolveu, ó, achamos legal. Mas a gente não tem um estudo de uma criança de 6 anos durante 50 anos usando maconha. Aí, pô, melhorou de tudo, mas piorou do negócio. Sei lá, com 20 anos de uso de maconha medicinal, o coração apodrece. Ninguém sabe, velho. Eu acho que talvez é isso que deve estar faltando. Eu acho que O tem curto algumas prazo, falácias mas nessa ninguém história. sabe nada, então, né? É que nem celular que a gente Assim, fala, ninguém né? sabe nada. A gente da área técnica, a gente fala isso. Eletromagnetismo Pô, tem 70 anos, e O aí? celular tem trabalhos falando do. Tem, a Austrália Vários foi o primeiro, problemas. foi o primeiro a Tá publicar esse trabalho. o celular não existe há 25 anos, assim, um uso mais Não. normal. ué. Só que a gente não sabe a longo prazo, pô, a gente vai ser. Vocês não, que são mais velhos, mas eu que tenho mais novo, é uma geração que vai passar. Cara, 60 anos usando celular, Mas cara. você E tá qual que é o gordão, problema? você vai passar bastante. Vou passar bastante tempo. Corpinho de 50. E eu gosto bastante também das colocações aí, né? Coração apodrece, porra, Zé. Eu chutei, Não, mas eu gosto. Dramático eu isso, é gosto dramático. Vai ser difícil o Brasil aprovar mesmo, né? Quando o coração apodrece, fica difícil, né? O que eu acho que assim, a discussão, a gente sabe que tem os benefícios, conforme Tem. foi falado, mas o pessoal do recreativo já se cola nesses benefícios. Olha lá. Aí, vamos liberar que e não é assim. Exatamente. Esse que é o Jobinho ponto, tá né? foda. Não, eu sou contra o uso recreativo. A minha posição também não. eu sou Fumeiro, contra e eu sou a favor fumeiro até da de criminalizar o usuário. Eu não tenho essa de, olha, o usuário, meu ponto, minha opinião, é minha opinião.
Eu não tenho. Selo, opinião do Jobel, pra não ter problema. Opinião do Eu Jobel. acho que o Jobel, maconheiro Jobel é um é usuário ele. e não é que ele é um doente, ele optou também para aquilo e deveria ser. Eu sou contra a liberação para uso para fins recreativos, mas eu não sou contra o uso, como a senhora falou, para uma série de para uma série de doenças serve, porque você não está fumando, é um extrato que é comprovado e etc. Sim. Mas o que eu vejo muito, e aí é minha opinião, eles têm outra opinião, cada um tem uma opinião, Lógico. é que o pessoal do uso recreativo se cola ao uso medicinal para liberar o uso recreativo. Não, isso fumando. sim, sem dúvida. Né? Eu acho que aí mas tem que ter uma conversa sobre isso. Que aí, porque é como o Denis falou, já está comprovado. Peraí, amigão, não tem nada comprovado ainda. O que você falou, tem que ter estudos, o médico tem indicações. E aí tem todo o processo científico para liberar isso depois. Existem estudos, mas são estudos que não são divulgados pelas grandes sociedades médicas. Entendeu? Porque há também um preconceito na sociedade É o que eu tô médica. te falando, Mas assim, eu não sou contra o uso medicinal. Acho que, como foi falado, tem um monte de gente que vai se beneficiar disso. Já falou. Humberto, que planta é essa atrás de você aí? Não é o que vocês estão pensando, mas só para falar para Simone antes. Alô, Polícia Federal! Passa o endereço aí. Alô, Polícia Federal, entre em contato comigo que eu passo o endereço. É um extrato natural, não vai te prejudicar. Sim. Alô, Polícia Federal. Vou mudar a letra. Um extrato vegetal não pode te prejudicar. Boa, eu acho. Liga pro Mas D2 só pode falar, antes da gente fazer bate-papo, tinha pessoas aqui na bancada que eles não acreditavam em uso medicinal. Pra ele é tudo maconheiro. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas eu vou falar sem brincadeira, assim. Tem muita coisa que eu não acreditava e a partir do momento que eu comecei a ver, eu comecei a acreditar. Mas isso é do ser humano. A gente tem que começar a mudar o pensamento. A gente tem que estar aberto para ouvir as coisas. Ninguém é dono da verdade. Isso a gente tem que saber. E é lógico Simone, que tem você... um vídeo Viu, Joba? Tem um vídeo que corre na internet, né? Tem um vídeo na internet que é uma pessoa, acho que é mal de Parkinson, é um senhor, já que ele tá tremendo muito e aí ele toma a gotinha eu acho que até e tal. Da sociedade que eu tô falando, a maior sociedade, uma das maiores. E ele relaxa. Tem um amigo meu que ele sofre de ansiedade, ele pisca bastante quando fala. Isso seria bom? É um brother meu muito próximo. Mas ele já leu Tem cabelo que comprido, o uso da maconha cabelo causa comprido. ansiedade ao Cabelo invés de de boneca normalizar. Dependendo dessa combinação que você tá falando. Isso. E pra você tem a combinação certa. Não, pra mim não, pro meu amigo. É verdade do seu Minha mãe amigo. assiste isso aqui, eu não. Pra você, como é hipotético. É isso aí. hipotético. Você é jeito de dizer, pessoal. Não, cara, tem interesses. Não, mas assim, o tratamento da ansiedade passa também ajudar, por isso aí. Pode ajudar. Já existe. Como tá Brasil isso? tem algumas Como coisas. tá isso em outros países? Existe algum 100% liberado? O Jobel pra tá tudo? ansioso, né? Eu não tô ansioso, eu quero prender Olha, todo mundo. esse cara Ele gosta. deve saber mais que eu, né? Mas já tem alguns lugares liberados. Amsterdã, lá, a Alemanha tá liberado. Não, isso Holanda. é liberado para todo tipo de consumo. Estou falando na forma de medicamento. Tem algum que está mais avançado nisso? Algum que já país? tem uma indústria fornecendo isso amplamente? Com Que os estudos Estados médicos... Unidos tem fazendas enormes de produção. Canadá. Canadá Canadá teve um problema Canadá, de é super verdade. safra, né? Que o pessoal não tinha como vender verdade. mais. Eu vi isso daí, tinha 100 milhões de Exatamente. toneladas. Sobrou, pessoal. E agora? E agora? Aí a galera, e aí? Como é que faz pra Começaram a importar jamaicano pra Começa a Canadá. importar jamaicano. Ó, pessoal da Jamaica, eu não tenho nada a ver com essa frase. O céu hoje tá difícil. O visto tá liberado, o pessoal da Jamaica pra entrar no Canadá aí, pra ajudar a baixar o estoque. Né? O pessoal mas da eu vi- Associação do Jamaicano já vai processar o Zé. Chamou todo jamaicano de maconheiro. O pessoal Mas tá... é que no primeiro mês que liberaram o consumo no Canadá, ele acabou o estoque muito rápido, né? E tem relatos também que pessoas que trabalham com empresas dessa região, ouvi relatos de os processos estão um pouco mais lentos, tá? Pessoas que Agora estiveram em falando Niágara sério. há pouco tempo. Mas deixa Vai lá, René. eu falar sério aqui, Sim. porque não é só eu e a doutora que estamos falando sério aqui. Tá bom. Ele se No acha caso, demais, no né? caso do Canadá também, porque é um processo que ele é relativamente novo também. E aí você tem, por exemplo,
começou, você tem o recreativo e aí você começou para o medicinal. Então, os processos e os procedimentos de fabricação, que são muito mais similares aos farmacêuticos do que os alimentícios, então também teve essa adaptação e um processo de industrialização de tudo isso. Então, no caso do Canadá, né, que nem você falou, no começo sumiu tudo, mas é porque tinha pouco mesmo, né? E depois deu a super safra, ou como foi dito aí, porque justamente o pessoal se especializou e com maquinário e tudo mais, numa coisa séria. Então, o pessoal é muito sério, né? Tem uma empresa, que eu não posso falar o nome, né, que vende máquinas, e vendeu uma máquina justamente para esse setor. E é nível farmacêutico de verdade. Então é sério mesmo isso aí, né? Então isso aí que é muito interessante. Eu acho que é bom trazer esses dados assim para justamente mostrar, principalmente para essas pessoas que são extremamente preconceituosas, né? Um Pires, né? Que fica chamando as pessoas de fumeiro. Eu não chamei nada, em nenhum momento falei nada. Agora eu espero que o FBI bata aí na sua casa. Você acha que a NSA não tá assistindo esse vídeo? Você viu que o vídeo dele deu uma travadinha? Os caras já ouviram. Os caras já fazendo já estão monitorando, pô. Abraço, pessoal do NSA aí. Pessoal do FBI. US Marshals, um abraço. Eu gosto de vocês. Mas esse negócio da indústria, questão que falou do preconceito e tal, eu acabei vivenciando isso numa empresa que ela foi proibida, assim, o dono da empresa proibiu de vender o equipamento dele para Philip Morris e passou a usar cruz dessas empresas porque o cara era contra o antitabagista. Então, assim, não pode vender. Aí, isso é normal. Aí que eles fizeram, a cor da empresa era azul, né? Então todo componente que você via que era azul era dos caras, você já sabia, o concorrente era vermelho. O que os caras fizeram? Aqui no Brasil, né? O cara queria vender, falou, pô, eu não posso vender porque o meu chefe lá no país X não deixa. Seguinte, cara, vamos fazer... Pinta de vermelho. Vamos fazer de vermelho, vamos fazer de vermelho e vende. Porque se o cara vê num vídeo, foi o concorrente que vendeu, mas a gente tá embolsando dinheiro. Eu falo, tudo por trás tem um interesse econômico enorme e cada um puxando a sardinha pro seu lado. Né? Inclusive, como eu faço parte de alguns grupos, né, do WhatsApp, mas a gente percebe que o pessoal que tem filhos utilizando, que tem familiares utilizando, eles não aceitam, muitos não aceitam essa comercialização, essa ganância, entendeu? Eles acham muito ruim isso, porque as pessoas, eles querem que elas entendam como isso é importante para elas. E se o pessoal começar a achar que é só dinheiro, e muitos acham, né? E muitos querem realmente ganhar dinheiro, eles vão ser prejudicados também. Muitos fazem de graça. Eu conheço produtores, às vezes, que falam, não, você precisa, então tá bom. Eu vejo eles oferecendo. Porque o filho não tem condições de comprar. Ele não tem condições de comprar pro filho, então... Eu lembro dos primeiros casos das famílias que tinham medo, né, de ser preso, essas coisas. Sim, ainda tem. Ainda tem. Porque ainda não pode. O cara importava ilegalmente e falou assim, amigão, mas meu filho tá bem. Eu vou... Sim, eu vou correr esse risco. Eu vou correr. Você vai fazer o quê? O juiz vai olhar e vai falar o quê num caso desse? Então, tudo bem, tem que ter os estudos e tudo mais. Mas, pô, com certeza tem um benefício. Sim. E imagina você ver um filho seu, né? Que eu vi o caso do Marcos Mion, do Fogaça, do Henrique Fogaça. Do Henrique Fogaça, acho que é o mais famoso. Você tentou com seu pai ou ia tentar? Ia tentar, mas faz muito tempo, né? Mas, assim, imagina o desespero das pessoas vendo que deu um puta resultado e não poder continuar e tá infringindo a lei e tudo mais, né? Eles se arriscam mesmo. É um absurdo, cara. Sim. É um negócio, não tem sentido, né? Cara, mas eu acho que apesar de todas as coisas, eu acho que assim, que um ponto que foi levantado anteriormente, né, a questão da dificuldade de ter uma aprovação, de ter uma liberação, eu acho que agora mais ainda essa questão, né, muito ideológica, né, de governo, agora é que eu acho que tá mais complicado. Se pelo menos tivesse uma definição assim de só vamos realmente estudar isso a sério, exatamente, muito provavelmente poderia encontrar muitos outros usos, né, para cannabis, né, e realmente esse negócio poderia ser liberado de uma maneira muito mais rápida, né, e poderia estar ajudando muitas pessoas, até mesmo porque eu acho que hoje em dia, né, esse é um machismo meu, as pessoas elas acabam tomando muito medicamento, né,
Tem pessoas que tomam. Tem pessoas de. Até tá na bancada, toma, sei lá, 6 remédios por dia. Poderia estar, sei lá, comendo uma maçã, uma banana, comendo algum alimento, alguma coisa mais natural, né? Se ficar se entupindo de produtos que vão dar ali vão dar outros problemas na pessoa. Apodreceu o coração, por exemplo. Apodreceu o coração. Acho que se você é cardiologista e quer vir conversar com a gente sobre isso, dá uma ligada aqui. Nesse dia eu não vou poder vir, eu tenho compromisso. Mas tudo bem, pode vir. O termo apodreceu o coração. Tem que usar o extremo. Não, Berto, é verdade. Tem gente que é contra, tudo mais, fala, isso é droga, e toma Rivotril. Pra dormir e acha que não é droga, né, cara? Eu acho legal pra caramba. Excesso. É uma doideira. Um remédio pra dormir e um pra acordar. Então, eu já conheci gente assim. Então, mas isso é argumento de doidão, né? O cara, pra justificar que usa droga. Mas você toma café todo dia de manhã pra acordar. E a cafeína também é um negócio que... tem o outro lado também. Então, o cara usa... mas você é viciado em sei lá o quê. Então, assim, o cara usa isso como... você também é um drogado, vamos dizer assim, mas a minha não é liberada e a sua é. Né? Então, realmente, se você acha um benefício... Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Eu acho que essa discussão de droga é muito mais profunda. Porque o ser humano usa droga de qualquer tipo, de qualquer forma, desde que o ser humano é ser humano. Né? Não, cannabis é antes de Cristo. Eu acho que é exato. É o haxixe, né? O imperador chinês que usava, que trouxe também da Índia, não se sabe direito, mas foi da Índia. Então, acho que é 5.000 anos atrás. Então, antes de Cristo. 5.000 antes de Cristo. Então é muito tempo. Esse negócio de doidão já é velho, né? Então, já. Os caras ficavam doidão, falavam, vou construir o Taj Mahal, vamos lá então. E se a gente fizer uma pirâmide de 48 metros de altura? É nóis. Os caras assim, show. Essa noite eu acordei isso aí com 3 pirâmides. Não, vamos fazer. Vamos pôr em pau. Pessoal, estamos chegando ao final aqui do segundo bloco. Queria saber se tem mais uma rodada aí de perguntas, mais alguém, tá tranquilo? Jobinha, suas considerações finais. A quantidade de pessoas, devido até à industrialização dos alimentos e tal, quantidade de pessoa diabética, hipertensa, acho que explodiu de 20 ou 30 anos para cá. Não é consulta, não. Isso se deve muito, está muito ligado à alimentação, essas condições. O estilo de vida. Ao estilo de vida. Que a gente é mais sedentário e ingere mais produto não só alimentação, né? Estilo de vida, não fazer exercício e tudo mais. E como que a nutrologia pode ajudar essas pessoas até parar de usar medicamento? Porque esses medicamentos acabam, né? Medicamento para diabetes acaba com o estômago. Na verdade, às vezes a gente não consegue parar totalmente algumas medicações, mas muitas vezes, quando você pega no início, você consegue. Quando é um paciente mais idoso, né, mais difícil você conseguir, até porque você tem que ir contra algumas outras especialidades que também estão acompanhando o paciente. Então, é antiético, às vezes, você retirar uma medicação, né? Certo, se outro médico isso é um fator também. Porém, você consegue melhorar muito e às vezes tirar. Só corrigindo. Eu tive um paciente, foi esse mês até, que falaram para ele, uma especialidade, né, que estava passando médico, que nunca ia conseguir tirar o remédio do colesterol. Só que ele tinha uma deficiência de B12 complexo B em geral, principalmente B6, B12, ácido fólico, que era gritante. Então, homocisteína elevada, a hora que eu corrigi aquilo, ele parou de tomar o remédio. Então, alguns casos você consegue, corrigindo a alimentação, corrigindo as vitaminas, não são todos, né? Mas muitos você consegue. Olha a importância de fazer os exames aí para ver se não tem outras deficiências para estar acontecendo o problema, né? Tem uma coisa que o pessoal fala, principalmente no meio médico. Como pede exame, tanto exame, eles não gostam. Tem médico que me odeia. Mas não é porque... É porque realmente precisa fazer isso. Precisa. Nossa, médico que odeia, imagina plano de saúde, né? Que paga o exame. E aí, assim, qual que é o principal pecado alimentício hoje que a senhora vê? Assim, é o açúcar? É a gordura? Qual que é o principal? Vixe, vai fazer uma lista. Essa é uma pergunta muito séria. Porque eu vou falar um que não vai me comprometer muito. Tô brincando. Adoçante artificial. Olha só. Viu, Jobel? Muito ruim. Eu não uso. Nunca usei. Mas é muito, não é pouco. Horrível. Não é pouco. E o leite tá ficando complicada a situação, viu? O leite. Mas pela qualidade do nosso leite industrial ou o leite original? O nosso leite.
Caramba. Então, leite A aí, leite. teórico. Mas peraí. O Leite A de quê, mas, né, mas, cara? não, mas ele já tá saindo ruim Já. da vaca? Já ou tá ele saindo da vaca. Já tá saindo da vaca ruim já. Já. Não é o processo. Se você tiver uma vaquinha em casa, você fala que eu compro de você. Caramba. Como é que é? Esse negócio de gado aí agora, pessoal, já. Gadote. Pô, vocês viram aí que Mas é tem outra doutora, oportunidade. minha pergunta é por causa da lactose ou por conta do Não, quê? a lactose é o açúcar do leite, ele fermenta. Tá. Então, na verdade, ele é o laranja do problema, porque ele vai dar o sintoma. A inflamação não vai ser ele que vai causar. Então, a gente vê as faculdades divulgando trabalhos aí que falando que não tem inflamação, que dosaram, mas no consultório a gente vê. É só você conversar com os zootecnistas e com o produtor de leite. Aí você vai saber o que eu tô te falando. É totalmente diferente de alguns eu sou países. de uma família mineira, então... Eu tenho um paciente que produz. No final da consulta ele concordou comigo. Senhor paciente, a culpa é sua mesmo. Para de produzir leite. Então não precisa. Vou falar mais Então, nada. mas é que é uma coisa cultural da nossa cultura mineira, né? É Isso aí. o consumo Nossa, do cultura mineira, derivado do leite, que é o queijo, tá? Japonês, né? O queijo, ele é menos prejudicial do que o leite? O ou tá ali curado. também? O curado Hã? é melhor. O curado é Ah, melhor. que bom, Opa. que bom. Que bom, porque eu tenho Agradeço. estoque aqui, Obrigado. aí eu pensei que ia ter que desovar. Aquele bem carinho, sabe? Aquele carinho, aquele é bom. Empresas Então, de queijo curado, se quiserem patrocinar o programa, Aí, ó. tá a brecha. Olha a oportunidade Olha que a vocês estão oportunidade perdendo. Queijo canastra curado. Tem gente que não vai ter problema, mas eu tenho muitos pacientes que têm. Pra mim, eu acho que é o que mais tá dando problema. Nossa Olha aí. senhora, tá Muito bom. complicado. Renezinho, Renezinhos, Não, da minha parte, foi muito legal, é um tema muito interessante e que nem eu disse, né, hoje em dia a gente é bombardeado com tanta informação, né, e a gente fica até um pouco confuso e a gente tem isso muito na vida da gente, né, então, muito obrigado aí pelo bate-papo, com certeza não deu para cobrir tudo, mas certeza que haverá outras oportunidades, né. Certeza. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Renê. Humbertinho. Mineiro. Humberto Mineiro. Mineiro. Mineiro que até sofreu que perdeu os Oriental, queijos. que tá oriental enchendo. indígena, finlandês, escocês, Cherokee, Viking, Cherokee, viking e e havaiano. africano. E havaiano também. É isso aí. Pra vocês verem. Ele é um fiquei garoto propaganda do multiculturalismo. Então, deixa eu falar. Fala, Não, mas Humbertinho. fiquei muito feliz, muito esclarecimento. Eu tinha algumas coisas que eu pensava. Por exemplo, eu pensava mesmo, por exemplo, que fumar maconha era uma erva natural, não ia ter tanto problema como o cigarro, mas, né? Então para, Humberto. Tirando que o tabaco Mas também é nada a ver, natural, então. Mas assim, a parte boa foi a questão do queijo, né? Então eu acho que a família pode continuar ali com nossa reserva de queijo curado, tá tranquila. Manda pra nós. Só não faz o queijo do lado do mesmo lugar que você faz a maconha, senão vai dar um Isso. problema. Né, cara? Mas foi muito bom, viu? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado, Humberto. Zé. Zé. Cara, agradecer muito a conversa aí, foi muito esclarecedora mesmo. E o ponto principal pra mim é isso: veio informações de alguém que era cético, né, ao uso da maconha. E então não é uma bandeira, né? Não é uma bandeira. Não veio um doidão que não, é bom. Mas por que é bom? Porque é bom. Porque é bom. sim. Porque sim. Você já Não, fumou, a pessoa- bom. Então assim, não veio do lado já politizado do uso por interesse pessoal, vamos dizer assim, né? Sim. Talvez de alguém que descobriu na prática aí E que era os cética no benefícios. começo E que era e cética, viu né? que realmente funciona. É a melhor testemunha, vamos dizer assim, possível. Então, agradecer aí a Eu que presença. agradeço Beleza, vocês. Legal. Simone, quer deixar um contato, um Instagram, pro pessoal entrar em contato com Simone você? Tirone, meu Instagram, doutora Simone Tirone, e Vamos o deixar Face escrito aqui. também. Coloca no Tá. comentário ali, no primeiro comentário fixado ali. É isso aí. Isso aí. Doutora Simone, muito obrigado. Eu que Foi agradeço. muito Obrigado. legal. Beijo. Muito obrigado Obrigada. mesmo. Tirou muitas dúvidas aí do pessoal, tudo bem nutrido aqui, né? Pessoal, tudo perguntando, será que tal coisa faz É, mal? o pessoal Meu amigo aqui já tá agradecendo a informação que ele ganhou. Joia. É. Beleza, pessoal. Obrigado. Esse Boa foi noite. o Várzea Talk. Voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco. Já, Abraço. já. Tchau, tchau. Tchau. Bom, Valeu. olha a cara do maconheiro, vagabundo, sem vergonha. Ô, FBI! Ô, FBI de Jersey!
Então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, voltando aqui com o nosso bate-papo. Doutora Simone quis ficar, não sei. Eu acho que ela vai se arrepender. Tem Vai. convidado que não se aproveita da chance de ir embora. A gente deu essa janela, a gente quer deixar bem claro. A Marisnês no outro falou, posso ir embora? Eu falei, Pode, Maria pode. falou, já posso ir embora, que eu não eu quero ir embora, né? tenho mais o que fazer, né? Mas voltando ao terceiro bloco aqui, começando com o meu quadro Notícia Merda da Semana. Roda o VT. Roda o VT. Bom, vamos lá. Notícia extremamente importante pro Brasil e pro mundo. Pro mundo. Otaviano Costa impressiona ao mostrar closet de Flávio Alessandro. Não, aplaudir, vamos aplaudir isso aí. Temos que aplaudir porque, pô, sensacional. A NASA Imagina. Muito bom. Agora Toda- a NASA vem, agora a NASA vem. A Não, NASA galera- adiou o lançamento da próxima Challenger. falou, vamos ver, por causa vamos ver do- esse closet aí. Elon Musk parece que também mudou todos os planos da SpaceX e tal. Ele que deu essa notícia tão importante. Não, Que o veículo que deu essa. UOL TV e Uau, famosos. uau, então tá bom. Uau, parabéns aí. Parabéns. Top. A Que pessoa, notícia, cara. O pessoal que escreveu aí, boa. Realmente ele deve ter impressionado muito. Vamos lá. Próximo quadro. Jobinha. Dica cultural do ancião. Mudamos esse. Roda o VT. Bom, minha dica cultural no outro programa foi a série Marte, da Netflix. E hoje eu vou indicar um livro. Aposto que todos já assistiram. Se você Já, não da assistiu, semana passada. fica a minha dica que é uma Já série... maratonaram, já. Série rapidinha, o René assistiu com as meninas dele, adorou. Bacana. Qual que é a René, dica dessa semana? Hoje eu vou Jobinha? indicar um livro, você depois põe o quadrinho do livro lá, Ok. que é Uma Breve História da Humanidade, o livro Sapiens. Se você não leu, tá? Fica aí a minha dica do Yuval Harari, um dos melhores livros, né, que eu já li. Vale a pena. Vale Eu muito quero a ler pena. esse livro, eu quero ler esse Vale livro. muito a pena, ele tem um segundo livro, mas lê esse livro. Você compre o livro, mas vale a pena, né? Que é uma história concisa realmente, desde os primórdios, as grandes civilizações, vale muito a pena, cheia de informações importantes sobre a evolução da nossa espécie. Então fica aí, Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens é minha dica do ancião. Valeu, Jobinha. Ótimo. Vamos para o quadro de José Augusto. José Augusto, quadro triste, roda o VT. Muito triste. Muito triste. Roda o VT. Roda. Vamos lá, pessoal. Quadro hippie da semana. Essa semana quem nos deixou, infelizmente, foi o ator chamado David Prowse. Ele foi o ator que personificou Darth Vader Pô, cara, na importante. série mas- clássica de Star pode Wars. crer. Faleceu de Covid aí aos 85 anos, né? E eu quero deixar uma pergunta para os fãs de Star Wars aí, que comentem aqui nos comentários do vídeo, se é ele que aparece naquela cena quando o Darth Vader tá morrendo, que tiram a máscara dele e tem um cara que fala, eu acho que não é o mesmo cara. Mas aí somente... Eu acho que não é, inclusive a voz não é, né? Ele foi redublado por outro ator. Ele foi redublado pelo James Earl Jones. É, porque né? tinha um sotaque É porque ele era inglês, alto, né, cara? É, ele era Então, muito esse cara é alto. fisiculturista, na verdade, esse ator, o David Prowse. Então, assim, verdade, eu li isso aí também. Eu acho que o cara do não é Chewbacca ele, também, né? O cara do Chewbacca é um puta cara altão, vestido de... Não era um animal, pessoal. As Era um falas- cara não era vestido animal. de homem As peludo. falas do Chewbacca eram bem complicadas. Mas aí um cara bem importante aí pra história. É, o pessoal geek aí, né? Foi uma semana Não meio era um triste. animal. Não era Próximo E outra, clipe. outra morte da semana importante, o nosso humorista Rodella. Faleceu essa Rodella. semana. Né? O nome Também dele era- Covid? Também Covid, aos 66 Caramba, velho, anos. é mesmo? Não sabia. O nome dele é Luiz Carlos Ribeiro, né? É um cara que começou como camelô, foi metalúrgico e tal. E aí quando ele foi demitido da metalúrgica, que ele falou assim, cara, eu não sou de, né, meu negócio não é trabalhar pros outros, meu negócio é fazer a galera rir. E aí ele teve a mudança drástica na carreira dele ele foi pra um dentista Ele arrancou. Pediu pra e arrancar pediu os pra dentes. arrancar os né? dentes. Falou assim, cara, tira porque o negócio de fazer careta e tal facilitava muito. Ele falou assim, cara, arranca porque meu negócio é ser artista de rua. Deu Foi pra certo, rua. deu Deu certo. certo. O cara foi pra rua, ficou famoso, participou do show de calouros nos anos 90. Então ali que ele começou a ser conhecido pelo pessoal da televisão. E aí até agora, próximo à morte dele, ele fazia quadros pro Ratinho. Né? Morreu quantos anos? 66 anos. Você vê que trabalhar em Tá metalúrgica é um grande trampolim pra ter sucesso na vida, né? Sim. Exatamente. Metalurgia é...
Você pode ser humorista, presidente. Bela referência. Sim. Bela referência, viu, Bela Bertão? referência. Vamos lá, Zé. E Tem mais? essa semana aí, na história, né? Essa semana aí na história. de 28 de novembro a 3 de dezembro. Vixe, Maria, Nós temos vai aniversário, ficar até as 10. nós temos aniversário de morte aí do George Harrison, né? O ex-Beatle, Leslie Nielsen, da Pô, esse É, era demais, o- bicho. Corra que a polícia vem aí. Apertem o cinto que o piloto sumiu e tudo Pô, mais. Que ano Leslie que ele Nielsen era faleceu? fã do cara, bicho. Que ano que ele faleceu? Muito bom. Ele faz 10 anos já. Faz 10 anos. Faz 10 anos que ele faleceu. Queria mandar um Cara. abraço pro meu primo Jones, o gordo, que a gente assistia esse filme aí direto. Muito bom. O Roberto Gomes Bolanhos, né? Que é o Chaves e também é o Chapolin, pra quem não sabia, é o mesmo cara que Você faz tá os dois. brincando? Sério, Isso é uma cara. revelação Porra, importante. Nossa, Zé, que revelação. Cara, revelação, Que hein? pariu, meu. Eu falo porque sempre tem uma criança assistindo que. Fala assim, o que mais? Como assim? Mas como assim? Eles aparecem juntos? Então, É a magia da TV. essa semana também fez aniversário de morte do Paul Walker, né? O cara do O cara do Velozes e Furiosos. morreu Olha no acidente só. de carro 7 anos, é isso? há 7 anos. 7 anos. Novo, né? A Super Lester novo. Crowley, 73 O anos homem de mais idade. perverso do mundo. O cara o obscurantista Obs- aí, é. que foi inspiração do Raul Seixas na Considerado carreira o homem dele. mais perverso do mundo. Falando de droga, né? Essa semana aqui faz aniversário Pô, de é. morte de Pablo Escobar. 27 anos. Que era um atacadista, né? É. Atacadista. Morte também do Lombardi. Porra, Que Silvio. morava em Santo André, né? Lombardi foi É enterrado mesmo? em Sim, Santo sim, André. André. Exatamente. Santo André. Olha só. E também do Sketchman John, do Leila Lopes, que, por favor, não teçam comentários aqui. Amplamente porque conhecida. É amplamente conhecida. E do Scott Weiland, vocalista do Stone Temple Pilots também. Poxa 5 anos vida, da morte faz- dele. Pô, esse cara, meu. Esse Cantava cara, muito. esse aí demorou, viu? Pra morrer de Cantava overdose. muito. Achei que até que demorou bastante. Eu gosto dos comentários do Zé. Coração apodrecendo Sim, e coração agora o cara apodrecendo. demorou pra morrer. Demorou pra morrer. Esse cara Legal, Zé. A gente tá bem mesmo. Tá, tamo tamo top. fudido. deu uma medinada É. aqui. Esse foi o quadro hip da semana com homenagens do passado. Homenagem do passado. Renezinho, por favor, seu quadro. Não, fala o nome do... Quadro. É o próprio Renê que fala. Por favor, Renê. Roda. Notícias do estrangeiro. Roda o VT! Não, algumas semanas atrás, o pessoal teve a eleição aqui nos Estados Unidos e o pessoal aqui de New Jersey aprovou a descriminalização do uso da marihuana para fins recreativos, né? É um estado Então, maconheiro. Não é a descriminalização. Vocês entenderam, né? É. Isso. Ele foi ao É isso aí. Essa semana Não é mais crime, é mais fácil falar muitas assim, né? idiomas. Os E, na idiomas, verdade, fala nisso. essa semana o pessoal, era para começar já a partir de janeiro. Só que o pessoal não se entendeu ainda, então vai continuar sendo criminalizado. Tá? Então, o pessoal que vem aqui para Nova York, o pessoal que pula o lado do Rio, vem aqui para Jersey City, ainda vai ser, se o policial te pegar, Ainda você não. ainda vai pra cadeia. Mês que vem tudo ainda bem, vai esse pra mês cadeia. não. Esse mês não. Janeiro, beleza. Dezembro não pode. Não, mas então, janeiro já era pra ser, não era mais pra ser crime, mas eles ainda não se resolveram. Ah, Mas entendi. em breve, eu acredito que também Nova York vai estar igual Oregon, vai estar igual Colorado, que Caramba. não será crime, que é um passo para depois você efetivamente legalizar, né? Então, eu acredito que muito em breve, em coisa de 1-2 anos, aqui nessa região aqui, né, aqui que eu moro, em frente aqui de New Jersey, de modo geral, Manhattan, vai estar liberado. Vai estar liberado. Meu amigo Aqui vai eu- querer te visitar aí. Então aí você que... né? A quantidade de visitas aqui para Vai aumentar. Vai Nova York aumentar. aqui vai aumentar. Vários amigos. Já Ô, fa- Renê. já faz um Renezão. puxadinho. Opa! Saudade de você, velho. Já faz um puxadinho aí no beliche. apartamento. Só a beliche deixar na sala. Beleza, Renê. Obrigado pelo Notícias do Estrangeiro. Agora, estreando um quadro novo aqui com o nosso amigo Humberto Aquino. Humberto aqui no O Multicultural. Meu É o Várzea Raiz. Sim, vou falar sobre o Várzea Raiz hoje, né, inaugurando esse novo quadro. Eu sei que muitos de vocês passaram por esse período, às vezes quem vai estar assistindo o filme não sabe exatamente do que eu estou falando, então dê uma busca aí, fliperama ficha de chumbo.
procure esse termo. Existia um tempo remoto onde existiam máquinas de fliperama, que eram os antepassados do videogame, do Xbox. Com fichas. E você tinha locais onde você iria jogar. E acontece o seguinte, na década de 90, década de 80, 90, tinha a hiperinflação, ou seja, seus pais e os amigos dos seus pais não tinham dinheiro. Imagina você, um moleque naquela época. Então, para você ter pílulas de diversão e adrenalina, existia uma coisa que as pessoas faziam. As pessoas não, as crianças, né? Os carros, quando eles eram feitos o balanceamento das rodas, eram colocados pequenas plaquinhas de chumbo nas rodas. Sim, até hoje. Acho que até Então, hoje, Até hoje, né? Mas os carros com aquelas rodas de metal, essas rodas de liga leve, não tem mais esse processo. Então, o que as crianças faziam? Imagina, uma pessoa vai lá, gastava na época, sei lá, hoje seriam uns R$200 para fazer um balanceamento, ele parava o carro em 15 minutos, tinham uns 5, 6 moleques com a chave de fenda enfiando para arrancar o chumbo que o cara balanceou as rodas. Aí o que você fazia? Você macetava aquilo ali, cortava com a tesoura e fazia uma ficha. Uma fichazinha. E com essa fichazinha, você conseguia usar a máquina de fliperama sem comprar a ficha, porque você não tinha dinheiro para comprar a ficha. Tá? E não amarrava uma cordinha, não, Humberto? Pra puxar de volta a ficha? Não, porque a gente fazia muitas. Não tinha necessidade. E era difícil puxar de volta também. Porque a fichinha virava, puxar de volta era complicado. E tinha um problema, é que moleque, realmente, ele não consegue fazer nada sozinho. Então sempre tinha um monte de moleque amontoado. Então, todo da loja de fliperama via aquele monte de moleque amontoado, ele sabia que tinha alguma coisa errada. E quando ele abria a máquina pra checar, era uma correria, porque ele ia encontrar aquele monte de ficha de chumbo falsa dentro da máquina. Então isso foi algo que aconteceu nos anos 70, 80, 90. Eu posso falar pelos anos 90. E a lenda urbana das fichas de gelo? Não, então, eu tenho uma variação dessa história que eu vi, que era o seguinte: o pessoal pegava uma ficha original, fazia um molde com silicone, que é fácil de fazer, e depois enchia o molde com água. Aí virava, né, e colocava o congelador, virava gelo e você levava essas fichas. O problema é que tem um tempo de duração, porque aquilo começa a derreter. Então você chegava com a forminha, corria da casa da molecada, com a forminha, jogava aí todas as fichas da de geladeira a gás pro Jovel, né? Sim. Frigidaire. Tá bonito. Infelizmente, na periferia, você descobriu que era silicone faz uns 8 anos. Uns 8 anos. E aí você jogava várias fichas de gelo na máquina, dava os créditos, e aí você ficava a tarde inteira jogando. O problema é que teve uma vez que deu algum problema na máquina, o gelo ali derreteu e danificou. E aí o pessoal jogando a máquina só apagava. Tchum. Aí o dono já olhando foi lá e falou: mano, é a hora, corre. E não volta lá nunca mais. Tinha essa variação. O pessoal fazia isso também pra orelhão. Orelhão. Olha só, se eu soubesse disso na época. Orelhão. Tinha duas maneiras de você fazer o orelhão de graça. Você colocava a ficha de gelo ou de chumbo, outra coisa. Você colocava, você colocava um diodo no fio, diodinho. Esse eu fiz no Senai. E aí você juntava os dois fios lá, o pessoal de eletrônica entende. E aí você ligava de eterno, né? Até a telefônica cortar, né? Hoje nem orelhão existe mais. Tinha orelhão lá no Parque das Nações, Renê? Em 1998 instalaram o primeiro. Na época da Telesp. Eu quero defender o Parque das Nações, porque lá tem uma central da CTBC. Então, é verdade, em Santa Terezinha, né? Em Santa Terezinha. Pô, puta tecnologia. Que tecnologia, hein? Nossa, nem existe senhora, mais, né? Gente. Você vê um na rua. Inclusive o prédio tá abandonado lá e só tá acumulando. Não vou dizer, senão vou ser cortado. Era da cidade. O pessoal morando em volta. Da cidade de Utinga, tá? Cidade de Utinga. Meu Deus, eu nasci lá. Puta, não devia ter falado isso, eu corto o que eu dito. Eu nasci em Paris. Aí vai eu nasci em Paris. Pessoal, obrigado. Esse foi o terceiro Várzea Talk. Finalizamos? Sensacional. Está finalizamos. Todos os quadros. Todos os quadros. A doutora participou com a gente aqui. Obrigado. Obrigado. Pessoal, até a próxima semana. Tchau. Tchau, abraço. Um abraço pro Renê, tá bonito esse cabelo. Tá, cabelão bonito. Cara, aí você não essa maconha aí, velho. O cara tá há 10 meses. Renê, só por causa dos $40 mesmo, velho? Eu não posso estar aqui. O cara é presidente da empresa. Posso passear.